Glória a Deus, salve a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima segunda-feira para você e para a sua família. Que seja uma semana abençoada. Estamos aí iniciando mais uma semana. Hoje é dia 10 de novembro de 2025. Estamos aí, em plena segunda-feira, agora são 9 horas da manhã. E eu estou aqui meditando na lição de domingo que vem, a lição de número 7, na sala dos adultos, lição de número 7, aí a revista da CPAD. Estamos aqui com essa revista maravilhosa, que tem como título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, né? Quero só recapitular aqui, nesta revista, comentarista Silas Queiroz, quarto trimestre de 2025. A lição 1, nós falamos sobre o tema o homem, corpo, alma e espírito. Na lição de número 2, foi comentado sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. 4 lições maravilhosas. Entramos aí na lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Tivemos aí a lição de número 6, foi ontem na escola dominical, a consciência, o tribunal interior. Agora nós vamos aqui fazer um breve relato da lição de número 7, que é a lição de domingo que vem, os pensamentos. O título da lição é Os Pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Uma lição maravilhosa que nós queremos aqui fazer uma leitura com vocês. A minha intenção aqui não é nem um ponto teológico, nada assim incrível, é apenas uma reflexão para que nós venhamos durante a semana meditarmos nesta lição, para quando chegarmos domingo na escola dominical, estarmos inteirados da lição e assim poder contribuir com a escola dominical que fazemos parte, ajudar ali o professor, né, a trazer ali detalhes na lição, poder, quando nos for concedido a oportunidade, às vezes, de falar durante a aula ou comentar alguma coisa, que seja um comentário que venha acrescentar para aquela aula de domingo, que é essa daqui que vamos compartilhar com os irmãos, né? Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Os pensamentos, né? Como que está o pensamento, como que está a nossa mente, como que nós estamos no nosso dia a dia, refletindo no o que nós temos pensado, guardado, debatido dentro da nossa mente, né? Quero começar aqui, como sempre, na leitura diária. A leitura diária é algo fascinante. E hoje, na leitura diária de hoje, nós iniciamos aqui uma leitura maravilhosa, que se encontra a leitura de segunda-feira, Salmos 140, o verso 1 e o verso de número 2, que diz assim a palavra de Deus: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração continuamente, se ajuntam para a guerra. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Isso daqui é algo importante, uma bela leitura para iniciarmos a nossa segunda-feira, uma leitura magnífica, né? Uma leitura maravilhosa, essa leitura de segunda-feira. Uma leitura para nós refletirmos na palavra de Deus
e assim analisarmos como que está os nossos pensamentos, né? Maus pensamentos produzem violência. Olha aí, maus pensamentos produzem violência. E aqui é algo interessante para nós refletirmos e analisarmos na nossa jornada. Maus pensamentos produzem violência. Glórias a Deus. Temos que estar atento, policiando os nossos pensamentos, né? E aqui a leitura livra-me, ó Senhor, do homem mau. Sabemos que do homem mau a gente devemos fugir até da aparência do mal, né? Sabemos que contra as potestades, em nome de Jesus, elas saem e batem em retirada. Agora, um homem mau e violento, é nós que temos que se afastarmos de certas circunstâncias e situações para não sofrermos o dano, né? Glória a Deus por isso. Então, esta leitura aqui de segunda-feira, ela é uma leitura magnífica, né? Maravilhosa, uma leitura linda para refletirmos, meditarmos e guardarmos. A leitura bíblica aqui da terça-feira, quero refletir com vocês nessa leitura aqui de terça-feira, Mateus, vamos lá no livro de Mateus, o Evangelho conforme escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 9, e aqui o versículo é o versículo 1 ao 4 do capítulo 9, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 9, do 1 ao 4. E entrando no barco, passou a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? É uma pergunta, né? Então, a leitura de terça-feira, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Então, Jesus passando para o outro lado, né, quando ele chega ali, ele ouviu, né, alguns dos escribas que diziam entre si, e o Senhor, conhecendo o que eles estavam dizendo, então o Senhor diz: por que pensais mal em vosso coração? Aqui há algo para nós analisarmos, irmãos. Quando nós não sabemos, quando nós não temos a ciência, quando nós não temos a certeza, não devemos tomarmos ou pensarmos ou ficarmos avaliando, pensando em nosso coração, é por causa disso ou daquilo, porque pode fazer o mal, produzir mal para nós mesmos. E aqui o interessante é que o Senhor conhece os pensamentos, né? O Senhor conhece os pensamentos. Então, na dúvida, vai para a oração, vai falar com o papai, vai falar com o Senhor, mas não fique aí pensando coisas que irão te fazer mal sem ter certeza. Vai falar com Jesus. A leitura de quarta-feira, vamos aqui para a leitura de quarta-feira, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, o versículo 18 ao 19. A palavra de Deus diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, né? Que palavra maravilhosa! Muitos só pensam em coisas terrenas, né? É o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que estão focadas nas coisas materiais,
viram profissionais das coisas materiais, entendidos, sábios e prosperam nas coisas materiais, e devemos prosperar mais com a bênção de Deus, né? Temos que prosperar com a bênção de Deus. Muitos só pensam nas coisas terrenas, aqui está o tema, é porque muitos só pensam nas coisas terrenas, né? Devemos colocar e fixar o nosso pensamento nas coisas celestiais. A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro. O que o ser humano está buscando primeiro? As coisas materiais ou as coisas espirituais? Então a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. Aqueles que buscam primeiro as coisas da terra correm o risco de tornar-se inimigos da cruz. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, né? As pessoas alimentam o seu próprio ventre, quer dizer, geram em si coisas terrenas. Só gera coisas terrenas e materiais. As suas obras são apenas obras terrenas, obras materiais, e obra espiritual zero, né? Porque a obra espiritual é resgatar almas que estão perecendo para o reino de glória, né? As demais coisas são acrescentadas. Então diz assim, mas a nossa cidade está no céu, entendeu? Donde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estão edificando, é o que diz lá, nos últimos dias, como foi nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamentos, buscavam seus próprios negócios, seus próprios deleites. Comprei uma fazenda, vou olhar, comprei uma junta de boi, vou olhar, casei, vou para a lua de mel. Então, coisas terrenas, pessoas que estão gerando projetos terrenos, seus projetos são terrenos, seus pensamentos são materiais, terrenas. E aqui Paulo vai dizer aos Filipenses: nossa cidade está no céu. Aonde você está edificando a sua vida, né? Aonde você está se desgastando, seus pensamentos, quando você acorda e vai dormir, você está preocupado com a obra ou está preocupado com o teu próprio ventre, né? Então temos que esperar no Salvador Jesus Cristo. Temos que esperar no Salvador Jesus Cristo. A leitura diária de quinta-feira se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, olha aqui, passagem gloriosa, versículo 20. Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Né? Que passagem gloriosa! Deus é poderoso, aquele que é poderoso, Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você pensa que Deus pode fazer algo por você, Ele é poderoso para fazer além, mais abundante do que você está pensando. Deus é poderoso para fazer mais abundante do que você imagina. Então busque a Deus em primeiro plano, né? Leitura de sexta-feira se encontra aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8 do profeta Zacarias, e o versículo 16 e o 17, que diz assim: eis as coisas que deveis fazer, falai verdade cada um com o seu companheiro, executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Aí, não devemos pensar mal contra o próximo, né? Tem pessoas que acordam e dormem
pensando mal de alguém, interpretando mal, julgando mal, desejando mal e por aí vai, né? Tem pessoas que dizem, não desejo mal de ninguém, mas só pensa mal de fulano, só pensa mal, que ele me fez o mal, que ele não presta, que não sei o que, pensamento de maldade. Então, não pensais mal de ninguém, não deverás pensar mal contra o teu próximo, e muito menos desejar o mal dele, né? Então, diz aqui o versículo 16, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com seu companheiro, fale a verdade, não seja falso, não seja mentiroso, não fique aí vivendo de aparência, abraçando e apunhalando pelas costas, né? Você vai lá, abraça, beija, e por nós que somos cristãos, tem pessoas que dão a paz do Senhor ainda, e por trás falando mal do companheiro, falando mal do irmão na fé, da irmã na fé. Cuidado. Mas eu estou conversando em casa, está falando mal, está pensando mal, está julgando mal. Não interessa se está falando com o filho, com a esposa ou com o esposo, não devemos pensar mal. Imagine falar, né? Que a lição é os pensamentos. Então, mesmo que você esteja só ali pensando mal, cuidado, não pense mal contra o próximo. Imagine falar mal do próximo. A leitura de sábado, leitura diária de sábado, se encontra no livro do profeta Isaías, né? Capítulo 55 e o versículo 6 ao 9, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aliemos-nos aos pensamentos de Deus, tenha a mente de Cristo, né? Venha ter a mente de Cristo, alinha os teus pensamentos com Deus. Não fique pensando baixo, pensando aí, deixa o ímpio o seu caminho, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque o Senhor enquanto está perto, deixa o ímpio o seu caminho, deixa o homem maligno os seus maus pensamentos, e nós convertamos ao Senhor, né? Que é dono de toda a honra, toda a glória, e Ele sim é que tem vitória para nossas vidas. Vamos entrar aqui, irmãos, no texto áureo, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim o texto áureo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensais, né? Olha que palavra. O que você deve meditar durante o seu dia? O que você deve pensar durante o seu dia, né? Tudo o que é verdadeiro, que você tem certeza que é bom e verdadeiro, tudo o que é honesto, né? Tudo o que é justo, e tudo o que é puro, e tudo o que é amável, e tudo o que é de boa fama, o que tem virtude. Pensamentos negativos, pensamentos frustrantes, pensamentos de tristeza, de derrota, de luta, de perseguição, caia fora, saia fora desses pensamentos que pode fazer mal. Então, olha o título da lição: os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Então é uma arena, a nossa mente é um campo de batalha, como se fosse um campo, uma arena, um campo de batalha que nós vemos batalhar todo dia para afastar de nós os maus pensamentos, né? Os maus pensamentos, aquilo que não é justo, aquilo que não é puro, aquilo que não é amável, aquilo que não é de boa fama, não é agradável, que saia de perto de nós em nome de Jesus, né? Vamos para a leitura bíblica em classe, que está aos Filipenses, do capítulo 4, do 8 ao 9, segundo aos Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais.
O que também aprendeste, recebestes e ouviste e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco, né? Então, se nós tivermos bons pensamentos, se nós ouvirmos a palavra, começarmos a seguir aquilo que vimos no Evangelho e fazer, aí sim o Deus de paz será conosco. O Senhor vai te dar paz quando os seus pensamentos, nossos pensamentos forem puros, forem honestos, forem coisas boas, dermos ouvido à palavra. Para isso temos que ler, meditar, consagrar a vida. Aí sim, Deus, Ele nos dará paz, né? Aos Coríntios, do capítulo 10, de 2 aos Coríntios, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, né? Então aqui é coisa gloriosa, né? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? O Paulo vai dizer que não estamos lutando contra a carne nem contra sangue, né? Então a nossa luta não é contra o irmão, contra a irmã. Mas o irmão me feriu, me machucou, ele deu brecha para o inimigo de nossa alma. Então orai por ele, mas a nossa luta é contra a potestade do mal, e a nossa ferramenta principal é a oração. A nossa arma é a oração, a nossa palavra, a palavra de Deus é a espada. A nossa espada é a palavra de Deus, né? Vamos entrar aqui, comentário, introdução. Então a palavra-chave é pensamentos. A palavra-chave é pensamentos. Vamos aqui na introdução. Na lição 5 fizemos um estudo introdutório acerca da alma, né? Vimos que junto com o espírito é inseparável dele. Ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos, né? Então, pensamento, irmãos, os pensamentos. Então, como aí a referência, se você puder dar uma olhada lá na lição 5, dar uma revisada, né, que foi apenas ali uma parte introdutória, né, para falar ali sobre o espírito, que é inseparável da alma, né? A alma e o espírito andam junto, e tem ali alguns atributos, que é o sentimento, o intelecto e a vontade, né? Então está aí essa parte aí dentro dos pensamentos, né, dessa faculdade da alma. Primeiro, uma visão introdutória, a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal e com o Criador, né? Então, se nós avaliarmos ali Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ver ali, né, literalmente, o aspecto racional do homem, ali no início, originalmente, ali antes de pecar, e vamos fazer uma avaliação na condutas e nos seus pensamentos, nas suas ações e por aí vai, né? Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões, né? Então, na arena ali dos pensamentos, na batalha da mente, né? Ali o intelecto usou o seu raciocínio
Então a gente vai raciocinando, vai pensando, não é assim? Você vai pensando, vai formulando, vai ali trabalhando na sua mente, no seu intelecto, raciocinando, elaborando os seus pensamentos, ele vai tomando forma para depois agir. Então, por isso que Paulo vai dizer, pense em coisas boas, trabalhe em coisas boas na tua mente, na sua arena, aí, na batalha, no campo da sua mente, né? Trabalhe pensamentos bons, coisas boas, para que aí você venha ter um bom resultado. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Então, vamos ver ali que é exatamente isso. Então, quando você não pensa o que deve pensar e pensas o que não deve, você pode ser enganado. Então, a Eva pensou o que não devia. Ela ficou pensando o que não devia, o que não era nem para passar pelo seu pensamento. A curiosidade de conhecer o bem e o mal, de ser como Deus e tal, não era nem para passar em seu pensamento, porque já existia ali uma ordem de não comer do fruto. Então, ela pensou e pensou mal, e isso trouxe para ela um peso. Conceitos e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Então, o pensamento durante o nosso dia tem tudo isso. Então, essas informações, as reflexões, as lembranças, os sentimentos, o som, a imagem, sabe? A pessoa fala, eu fecho o olho assim e vem na minha mente tudo que eu passei, tudo que eu vi. Então, é um pensamento, está trabalhando, é uma construção, é um processo construtivo, de informações dentro da mente do ser humano, e depois disso tudo vai sair algo, vai gerar algo. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológico, psicológico e espirituais, ou externos, ambientais, experiências do cotidiano. Pode também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando ou reprovando. Então é assim, pensamento, coisa boa, vem na sua mente, aprove, comece a dar glória a Deus. Lembrou daquele culto, ou glória. Lembrou daquele momento de alegria, ou glória a Jesus. Que coisa boa, Lembrou de alguém que te traz alegria? E deixa aqui um conselho. Lembrou de alguém que te traz alegria? Você está sentindo falta de alguém, Hoje temos aí a facilidade, o WhatsApp da vida. Mande uma mensagem, não manda só figurinha não, manda uma mensagem, manda um áudio, deseje uma semana abençoada, fale com pessoas positivas. Agora a gente às vezes usa o WhatsApp para ficar desabafando. Então aqui, você tem, cabe a nós, ser humano, aceitar ou rejeitar, aprovar ou reprovar. Então veio o pensamento ruim, reprova, veio a negatividade, reprova, sai fora. Vai ler, vai meditar, vai orar, vai ouvir um louvor, se aproxime de pessoas boas, positivas, sai fora de murmurador, de reclamador, de pessoas que só traz problema, é só luta, só angústia. Sai fora desses pensamentos, não lhe fará bem nenhum. Características dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. O que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos do sentido, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial, Abster-se de toda aparência do mal é essencial para as nossas vidas, Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo 22, traz uma palavra de orientação para nós assim,
abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então, você viu que aquela rodinha lá, você viu que aquela turminha lá é só murmuração, é só fofoca, é só contente, deixe de ser curioso. Não, mas eu quero estar informado, eu preciso saber. Deixe de ser curioso, deixe de ser curioso, sai fora. Sabe aquela turminha lá? Não, aqueles são legais. Tem pessoas que é curioso. E a curiosidade a gente tem que trabalhar ela na nossa vida, no nosso coração, né? Não, eu vou ali que fulano sabe o que está acontecendo, eu vou lá. Vou falar com fulano vai falar para mim. Não, fulano deve saber. Isso daí sai fora desses embaraços, porque é o teu pensamento que está em jogo, né? Você é sua oficina, é sua arena. Então o conselho é: saia, se afaste-se de toda aparência do mal. Aquela turminha lá que só murmura, só reclama, é você que tem que identificar, minha irmã, é você que tem que identificar, meu irmão. É nós que temos que fazer esta avaliação. Não, mas eles são legais comigo, eles só estão falando mal do outro lá. Tá bom, eles estão falando mal do outro. Quando tu vira as costas, eles falam mal de você também, né? Seja maduro, seja madura, sai fora da aparência do mal. O lugar onde estão falando mal de alguém, a palavra diz: não fale mal, não fale contra. Pelo contrário, ele diz assim: não pense mal contra teu irmão, né? Não pense mal contra teu irmão. Então sai fora, irmão, saia fora dessas rodinhas aí. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Tem pessoas que dizem assim: mas estou falando a verdade. Cuidado, tem certas verdades que não é para sair se falando por aí, né? É fofoca, né? É mexerico, é comichão no ouvido, né? E a palavra diz que o Senhor abomina aqueles que causa, né, atrito entre irmãos, né? Contenda entre irmãos. Deles podem surgir gravíssimos pecados, olha aí, entendeu? De conversas, de conteúdos impuros, enganosos, fofoca, intriga, contenda. Desses pensamentos pode surgir gravíssimos pecados como violência, imoralidades sexuais, mentiras, calúnia, maledicência. Então quer dizer, fica ali pensando mal, conversando mal, analisando mal, avaliando mal. Daqui a pouco você está com raiva, está nervoso, aí é ignorante, trata mal os outros, pisa na bola, fofoca, pensa mal, peca, e aí é um problema, aí vira uma bola de neve, né? Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso, né? Cabe a nós abortar o ciclo pecaminoso. Você vê que aquela rodinha é só fofoca, só fofoca. Em vez de você crescer, você está indo para trás. Então identifique qual é o ciclo vicioso que você está envolvido, né? Então quebre este ciclo, né? Quebre este ciclo vicioso de fofoca, de pensamentos negativos, de coisas que não são construtivas, né? Tiago, capítulo 1, do capítulo 1, do 13 ao 15, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então quer dizer, você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de se afastar dos maus pensamentos, de quebrar o ciclo dos maus pensamentos, das rodas de conversas que não levam a nada, que só traz tristeza, só traz coisas más ao coração. Então nós estamos sendo tentados, você é tentado, a curiosidade de querer saber, aí a sua mente fica maquinando: como que eu vou saber disso, como que eu vou saber daquilo? Tem pessoas que ficam o dia inteiro: eu queria saber disso, eu queria saber daquilo, eu vou falar com fulano, para fulano me contar o que está acontecendo e tal. Fica ali pensando mal, maquinando, entre conversa, entre fofoca. Aí o que vai gerar disso? Vai gerar o pecado, é o que está dizendo aqui, depois, havendo a consciência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Aí você vai lá, sabe de um negócio, espalha para o outro, peca contra o irmão, depois não tem como acertar, ninguém sustenta, e pecado, né? Gerou o pecado.
Ponto 2. A gestão dos pensamentos, né? Cuide do teu pensamento, da tua mente. Cuide da tua mente. Tem muita gente doente aí da mente, porque vive aí em rolo, vive em rosco. Muita conversa durante o dia, muita curiosidade durante o dia, maquinando, pensando. Não, mas eu não penso mal de ninguém. Pensa assim. Pensa assim. Se você está o dia inteiro aí preocupado, querendo saber demais do que não lhe interessa, é perigoso isso daí. A gestão dos pensamentos, olha, a gestão dos pensamentos, a administração dos pensamentos. Primeiro, imperativo ético e espiritual. Olha que coisa aí. A Epístola aos Filipenses é repleta de referências e sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre seus epitetos e de Epístola da Alegria. Não possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Vamos ler aí Filipenses 4, aos Filipenses 4 e 8, né? Aos Filipenses 4 e 8, versículo bom para nós lermos aí, aos Filipenses 4 e 8 diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. O que você tem pensado o dia inteiro? Né? Tem alguma virtude os teus pensamentos? É louvável os teus pensamentos? Deus se agrada de fato dos teus pensamentos? Todo mundo pode ler o teu pensamento? Teus pensamentos Paulo vai dizer assim, são como uma carta aberta para todos leiam, né? Então, todo mundo aprovaria o teu pensamento diário, o que você está pensando, refletindo e trabalhando na tua mente durante o dia, Deus aprova no final, né? Então, é coisa de se avaliar. Então, pense em coisas boas, que é honesto, verdadeiro, que é puro, que é amável, de boa fama, o resto se afaste. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo na carta aos Filipenses do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamento, desde de qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos, né? Então, o que está sugerindo aqui o nosso amado irmão comentarista, né? Silas Queiroz? Que nós temos que tomar a rédea, tomar o controle, né, do processo mental, quer dizer, de todo o processamento da nossa mente, na arena ali da batalha da mente, no campo de batalha da mente, nós temos que tomar a rédea, dizer, opa, quem manda aqui sou eu, sabe? Como se você chegasse assim, está tendo um debate na tua mente, está tendo um debate ali, será que é verdade, será que não é, será que é justo, por que aconteceu isso, por que fizeram isso, por que eu estou passando, aí você tem que chegar e tomar a rédea, opa, calma aí, essa arena aqui é de Jesus. Entendeu? É uma ilustração para você entender. Você tem que chamar o Espírito Santo para fazer uma limpeza nessa arena. Se a conversa aí na arena da mente, se não é de boa fama, não é um pensamento bom, não é puro, não é amável, não é digno de louvor, você tem que tomar a rédea, convidar o Espírito Santo para ajudar a fazer uma faxina, né? Lavar com isopo, que nem disse Davi, limpar essa mente, limpar esses pensamentos, purificar o coração, né? Encher de virtude, pureza, para você e eu sermos vencedores, né? 2. Acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamento. São estratégias de valor relativo, que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. Então, existe aí muitas técnicas, né, ao nível terreno, né? Então, dentro de um nível terreno, material, humano,
né? Tem muitas técnicas para tudo aí. Tem técnica para tudo, até para você ficar bilionário, né? A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, o sistema hoje, dentro do que nós estamos vivendo em sociedade, as pessoas começam a trabalhar a sua mente, as técnicas. Ela acha que fazer um bom passeio, fazer um tour, tirar momentos disso, daquilo, planejar isso, planejar aquilo, é o que vai resolver o seu problema, né? Essas coisas é o que Paulo vai dizer como enxerto, né? como esterco, é o esterco. Quando a árvore está ali crescendo, você joga um esterco para que ela cresça, floresça e venha a frutificar com excelência. É o esterco. Só que as raízes, o salmista vai dizer que as raízes da árvore tem que ser plantada junto a ribeiro de águas, entendeu? O esterco ajuda, mas a raiz tem que ser plantada junto a ribeiro de água. Não adianta plantar no deserto e encher de esterco, não adianta nada. Enche-se de esterco numa árvore plantada no deserto que não alcançou o ribeiro. Agora, se você estiver plantado junto a ribeiros de água, mesmo sem esterco vai dar. O esterco vai ajudar, mas mesmo sem esterco vai dar bom fruto. Então é o que eu entendo aqui que está dizendo. Mas a palavra de Deus vai além do que essas técnicas humanas. Elas ajudam. Elas são boas, são estercos, né? São coisas complementares. Mas o principal, a palavra de Deus vai, né, está dizendo aqui, muito além, nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, né? Aos Colossenses 3:1, vamos ler aí, carta de Paulo aos Colossenses, né? Capítulo de número 3, o versículo é o primeiro, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus, né? Vai ficar tudo aí, resumindo, fica tudo aí. Pensar além das circunstâncias temporais, através da percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Além de encher nosso coração de esperança, não traz confusão, né? A visão celestial, infinitamente superior, nos capacita a gerenciar habitualmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade, né? Então, hoje vivemos esse momento aí da ansiedade, é uma palavra forte, né? É um sentimento, né, que gera aí uma doença da alma que precisa ser trabalhada, né? Precisa trabalhar. Então, nós temos que gerenciar a nossa mente, tomar a rédea e buscar na palavra de Deus, na oração, na proximidade com comunhão com o Espírito Santo, né, para vencermos algumas circunstâncias, né? Porque não é só pensar nas coisas da terra, não. Tem pessoas que se dedicam, ela cresce nas coisas da terra, ela prospera nas coisas da terra, mas na verdade é assim. Tem pessoas que se dedicam a tantas coisas materiais porque ela alcançou na sua mente, na sua visão terrena, ela conseguiu achar o fio da meada, né? Ela descobriu o ritmo da correnteza. Então ela vai bem, e Deus está abençoando, ela vai bem, ela prospera materialmente, ela vai bem, ela prospera. Só que muitas das vezes ela está se dedicando a isso para massagear o seu ego, para cobrir para si mesmo, enganando a si mesmo, de que aquele desvio em alguma área da vida não é culpa dela,
né? Porque aqui está indo tão bem que aqui ela fez o máximo e não depende só dela, né? Então ela vai aqui, dá o seu máximo aqui para comprar aqui, ou cobrir aqui, ou justificar aqui, mostrando que aqui está bem, né? Tem pessoas que crescem na vida financeira, mas a família às vezes está muito desestruturada espiritualmente, porque a estrutura não é ser rico, milionário, ter profissão, não. A estrutura familiar é você poder dizer, não da boca para fora, mas com convicção que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ter essa certeza de que de fato você e sua casa servem ao Senhor. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma, né? E nenhum homem pode pagar o preço de uma alma, e não pode o homem pagar o preço da alma nem do seu irmão, porque ela é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes, é o que a palavra diz. Então tem pessoas que ela se dedica tanto aqui porque ela achou o fio da meada, ela vai bem, ela vai bem, ela vai bem, e ela conseguiu, ela é próspera. Quem cedo madruga vai se dar bem, né? Então, quem é preguiçoso vai ter com a formiga. Então tá aí, a luta tá aí. São coisas materiais, coisas da terra. Então não temos que estar só focado nas coisas da terra, tem que ter um equilíbrio, né? Mas em primeiro lugar é as coisas do céu. Recursos espirituais, olha aí. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário. Tem pessoas que aquilo ali ela já desistiu, né? Essa área ela viu que perdeu, ela perdeu o filho, perdeu a filha, perdeu o esposo, perdeu ali. Ela se dedica tanto aqui para cobrir aquilo ali, para passar a imagem de que está tudo bem, mas dentro dela ela sabe que não está bem, né? Então ela se engana a si mesma. Recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. Olha aí, um recurso espiritual. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, né? Começa aí, pessoas que ficam vendo novela, filme, aí fica lá, lá na novela, lá no filme, aconteceu isso, que injusto, realmente acontece, aí fica maquinando o mal. Vai ler a Bíblia, irmão, vai ler a Bíblia, irmão. O maior recurso para você ter uma mente saudável, né? Uma boa gestão, o maior remédio, o maior recurso é a leitura da Bíblia, né? Tem pessoas que não lêem a Bíblia, irmão. Ela lê um livro de autoajuda, ela lê um livro de ajuda espiritual, ela lê um livro, parece que todos o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, tudo é próspero. Então eu vou ler o livro dele, eu vou ler o livro dela. Agora, a Bíblia mesmo, vai ler a Bíblia, irmão. É a Bíblia, irmão, é a Bíblia, irmão, é a Bíblia, né? Oh Deus, essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual, né? Que disciplina? De ler a Bíblia. É ler a Bíblia, irmão, é ler a Bíblia, né? É ler a Bíblia, meditar é refletir, pensar de maneira detida, exige o emprego da vontade, a decisão, o querer, né? Salmo 119, vamos ler lá, Salmos, né? 119, versículo 131, Salmo 119, o verso é o 131, verso 131, que diz assim: abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Então, está aí, é um querer.
Não é assim? Automático que você nem percebe, né? Mas quando faltar o ar, você rapidinho, ó. Quando falta o ar, rapidinho você lembra de controlar a respiração. Mas quando é automático, você nem percebe. Você nem percebe, está automático. Então a leitura da Bíblia é mais ou menos assim, a leitura bíblica. No começo você tem que querer, você tem que tomar decisão, mas depois vira um hábito normal. Produz sentimentos elevados, amor, alegria e paz pelas verdades aprendidas, abundante sabedoria e correta direção. Quem lê a Bíblia, medita, guarda no pensamento, reflete ali na palavra o dia inteiro, pode ver que a pessoa ela é moldada e transformada. Experimente isso, experimente. Dê uma chance para você mesmo. Você quer ter paz, quer ter alegria, quer ter certeza que você é vencedor. Tem pessoas que acham que ser vencedor é só quando está tudo bem material. Não é isso, não. Não é isso, não. As coisas materiais são importantes para nós desfrutarmos. Deus quer que nós desfrutemos do melhor dessa terra, né? Mas isso daí é uma questão de dedicação de cada um. Quem se dedica, quem estuda, irmão, quem estuda é merecedor, né? Quem se dedica é merecedor. Quem planta deve comer primeiro do fruto, isso é normal. Mas aqui nós temos algo mais importante, a parte espiritual que está se esquecendo. Tem pessoas aí se tratando psicologicamente com remédios, resolve por um momento, mas a questão às vezes é mais espiritual. E esse espiritual não é falta de Deus, não é isso. Não é isso. A doença da alma não é falta de Deus somente. Muitas vezes é isso daí, ó, a mente, é o raciocínio, é a gestão, é o dia inteiro pensando bobeira, é o dia inteiro preocupado com isso, com aquilo, é o dia inteiro conversando maledicência, murmuração, reclamação. É a doença da alma, irmão. Aí vem o psicólogo, leva seu dinheiro e você não resolve o teu problema se você não trabalhar a sua mente, tomar a rédea dos teus pensamentos. Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Olha aí, entendeu? Como que está a tua rotina? Quando você acorda, quando você vai deitar, durante o seu dia, né? A rotina saudável, em todos os aspectos. Em dias de tanta agitação e pensamentos acelerados, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Há tempo para todo o propósito. Tempo de estar em Jerusalém, mas também tempo de ir a Betânia. Então, viagem, passeio, tirar-se ao reservado. Né? Tem algum problema? Não é? O que a Bíblia diz? Fecha a porta do teu quarto e fala a Deus em secreto. Não, a pessoa prefere ir para o WhatsApp, para a internet, desabafa aqui, desabafa lá e não resolve nada. Ela se esvazia e se enche de maus pensamentos. Ela se esvazia e se enche de maus. Então se esvazie diante de Deus, na oração, na leitura da palavra. Se esvazie para que o Espírito Santo te encha de virtude, de pensamentos bons, de coisas boas, né? Então é uma escolha, né? Então as pessoas estão escolhendo às vezes errado. Então está dizendo que há um tempo para todo propósito. Então um tempo de ir para Jerusalém e um tempo de ir para Betânia. É um tempo de você passear, de viajar. Não é só passeio, não é só viagem, não. Há um tempo, é planejamento. Existem pessoas cristãs que aprenderam isso, conseguiram. Elas têm ali um planejamento, ela consegue viajar, ela consegue passear, ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue ir para a igreja, ela consegue se dedicar à obra, ela consegue se dedicar às coisas. É um processo. Né? Ela tem tempo para passear, ela tem tempo para a família, ela tem tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, tem tempo para estudar, tem tempo para se dedicar a projeto, tem tempo de estar na obra, tem tempo de estar na igreja. Ela consegue, só que isso tem que se dispor. Agora, se você ficar só deitado, sentado,
na frente de um celular, o tempo vai embora. O tempo vai embora, né? Então acorde cedo e planeje, faça um bom planejamento. A batalha na arena dos pensamentos, olha aí, estamos indo para o tópico 3 e já fechando aqui. A batalha na arena dos pensamentos, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas. A dúvida, né? Vem a dúvida, vem, será que eu estou certo? Como que eu faço? A falta de direção, a incerteza, a insegurança, o medo, os conflitos, a angústia, a luta, a perseguição, as injustiças. Está ali dentro daquela arena, dentro da oficina dos pensamentos, né? Com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Então ele mostra que é espiritual. Entendeu? É espiritual. Então a nossa luta não é contra a carne. Eu tenho que dar um jeito de aquela pessoa quer puxar meu tapete, aquela pessoa está me traindo, aquela pessoa está me castigando. Sua luta não é contra aquela pessoa. Sua luta começa aqui, ó, né? Na arena dos pensamentos, né? E identificar quem é o teu inimigo. O teu inimigo, muitas vezes, aquela pessoa pode estar ali sendo um instrumento do inimigo da nossa alma. Então, nossa luta ela é mais espiritual do que material, entendeu? Você pode até ter pensamentos de ferir, de matar, mas aí o inimigo põe outro no caminho, né? Você arruma outro problema. Fala demais, arruma outro problema. Explode, xinga, briga, arruma outro problema. Tinha um, vira 3, 4. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração ou a mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram fins trágicos, né? Então, tá aí. Ananias, né, teve o seu pensamento com a sua esposa, né? Venderam a propriedade, tal, não é isso? Vão fazer assim, combinar. Se deu mal. Judas achou, né, do jeito dele, vendeu Jesus, traiu, se deu mal. Então, pensamento é o que guia o nosso dia a dia, né? Nossos pensamentos é o que vai, às vezes, conduzir ou dirigir a nossa caminhada, a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente e não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. Então, no nosso pensamento, irmão, nós temos que ter um equilíbrio. Você nem pode se menosprezar, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, todo mundo me critica, ninguém me apoia, ninguém me valoriza, eu devo ser um inútil mesmo, Deus não está olhando para mim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus está me castigando, é por causa disso. Então você não pode se fragilizar demais e nem se soberbo. Eu sou aquele lá, ele não sabe fazer não, se fosse eu, que eu pego ele na curva, que eu vou dar um chapéu nele. Cuidado, então nem pode estar para lá e nem para cá, né? Temos que ter cuidado, né? Cuidado prático para não nutrir nossos pensamentos, né? Com complexo nem inferior e nem superior. Tem pessoas que se acham melhor que todo mundo, pessoas que confiam no seu dinheiro, confiam no seu diploma, no seu sobrenome, na sua posição social e por aí vai, nos seus títulos, né? Cuidado.
Pessoas que quando são afrontadas, eu que mando aqui, eu que pago minhas contas, e não sei o que, ppp, então não é um problema. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Livrar-se da intoxicação. O que é intoxicação, irmão? Excesso de informações, principalmente das redes sociais. Olha aí, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Estamos aí se aproximando aí do final do ano, daqui a pouco vira o ano e começa toda aquela bagunça de novo de mundo político, irmão. Então, ajunta problema familiar, problema financeiro, problema profissional, problema espiritual, problema político, e vira aquela salada de informações na mente. Focar a mente no que edifica ou pelo menos instrui, construir relacionamentos saudáveis, né? É importante. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Então saia fora. Viu que vai dar conflito, vai dar contenda, sai fora, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Então saia de questões alheias, saia de questões que vai dar contenda, atrito. É melhor perder para ganhar, entendeu? É o famoso perder para ganhar. Conclusão: para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Irmãos, é coisa magnífica. Essa lição ela é coisa magnífica. É o que nós estamos precisando nos dias de hoje. E o que me chamou a atenção aqui lendo com vocês, né, a gente não pontuamos nada assim tão profundo, é só uma reflexão. A intenção é apenas nós refletirmos e nos preparando durante a semana para domingo. O que me chamou a atenção foi que devemos tomar a rédea, né? Devemos tomar o controle desta arena, onde acontece a batalha, né, que é os nossos pensamentos. Ter o controle dos pensamentos. Tenha controle dos teus pensamentos, tenha controle. Aí é a parte que você pode entender, que é a parte espiritual. Você tendo um controle espiritual, controle da tua mente, dos teus pensamentos, são saudáveis diante de Deus, você consegue manter-se bem, equilibrada, vai ler a palavra, vai meditar, vai orar, vai jejuar, vai consagrar, para quando acontecer você venha ter a direção pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus nas questões da terra, né? Então, tem pessoas que acham que precisa muita informação. Não, a informação é pensamentos bons, positivos, saudáveis, Bíblia, oração, comunhão com Deus, consagração, para que venhamos ter a mente saudável, para quando bater a informação lá, você destrinchar ela. Isso daqui não me serve, isso daqui me serve, isso é assim. Pronto, mente saudável. Agora, se vira uma bagunça, é que nem você está dentro de uma casa bagunçada. Como achar alguma coisa, né? Como resolver? Se tem muitas questões penduradas no prego, né? Que nós venhamos ter a direção do Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida, né, de leitura da palavra de Deus, que é para nós a orientação. A nossa mente tem que estar cheia de coisas boas, cheia da palavra, meditando e refletindo, cantando e adorando, para que nos momentos difíceis nós venhamos ter sanidade mental para tomarmos as decisões corretas, sábias, na hora certa e nos momentos certos. Deus abençoe a tua vida,
tua família nesta segunda-feira, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças rendemos a Ti nesta segunda-feira, nesta manhã de segunda-feira. Te dou graças, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos guardou e nos abençoou. Que cada um dos teus filhos, das tuas filhas, na qual este vídeo alcançar, que eles venham ser abençoados por Ti, pela Tua palavra. Nos dê graça e sabedoria para vencermos mais uma semana, se assim for da Tua vontade. Prepara-nos para encontrarmos contigo naquele grande dia. Nos dê condições, Senhor, para tomarmos a rédea da nossa mente, dos nossos pensamentos, e que Teu Espírito Santo venha nos limpar internamente, nos purificar, para que venhamos ter uma mente saudável. Nos dê força, ânimo e disposição para meditarmos cada dia mais na Tua palavra e estarmos diante da Tua face em oração constantemente. Nos ensina a sermos melhores e nos dê sabedoria para desviarmos nossos passos do mal. Nos tira, Senhor, o mal de perto de nós. Nos afaste, Senhor, das rodas, dos escarnecedores. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe, meu querido, minha querida, que o Senhor continue abençoando a tua vida e te dando uma semana abençoada.